Olá, começa agora o AgroMais Entrevista, muito mais agroinformação para você aqui no seu canal AgroMais. Eu sou o Leandro de Souza e te convido a permanecer com a gente pelos próximos 30 minutos, porque aqui no programa nós vamos tratar de assuntos que realmente são muito delicados neste momento, sobretudo, principalmente no que diz respeito à questão do endividamento e das dívidas dos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul. Também vamos tratar das perspectivas da agropecuária para a COP30 e sobre a lei que trata do novo licenciamento ambiental, além, claro, de outros assuntos. Para isso, eu estou recebendo aqui no programa o deputado Alceu Moreira, que é presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel e que está aqui conosco. Me dá o prazer da presença aqui no estúdio. Muito obrigado pela gentileza, deputado. Seja bem-vindo. Leandro, é sempre eu que agradeço, porque no agro, talvez a parte da lavoura que nós não fizemos com perfeição foi a comunicação. O agro, a gente inverteu o vértice, trabalhou isto, e nós começávamos sempre da lavoura para a cidade. E agora resolvemos fazer o agro da mesa para a lavoura. Tá? Para as pessoas perceberem que tudo que acontece na casa dela foi produzido numa propriedade rural, numa lavoura. Então, a comunicação tem outra forma de fazer. Janelas como essa que está me abrindo só nos ajudam, porque ele reestabelece a verdade de maneira absolutamente racional, não contaminada, não ideológica, diante das pessoas rigorosamente aquilo que é verdade sobre o fato. Então vamos lá, deputado. A gente ouve muito falar sobre essa questão das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul e todo mundo acompanhou a tragédia do ano passado, que completou um ano agora, que tratou da questão das enchentes. No entanto, o produtor já vinha com dificuldades em razão aí das secas. 3 secas seguidas e, posteriormente à questão da enchente, veio uma nova seca. Neste momento, o produtor argumenta que está sufocado, não tem a menor condição de fazer o investimento para a próxima safra. E ela, inclusive, se coloca até ameaçada. Eu lhe pergunto, como aqui, do ponto de vista da articulação política, está sendo construída uma saída para esse produtor, a economia, a agricultura, a agropecuária, que é tão importante para a economia nacional, sobretudo para o Rio Grande do Sul? Bom, embora a nossa leitura seja de que o governo age com relação aos produtores do Rio Grande do Sul com desprezo e irresponsabilidade, porque o diagnóstico com relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul é sabido pelo Ministério da Agricultura, é sabido pela Embrapa, é sabido pelos órgãos de pesquisas do Rio Grande do Sul, é sabido pelo Sistema TER, todo mundo conhece nome, sobrenome, área, por centímetro quadrado, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Na grande maioria, o produtor do Rio Grande do Sul não deu causa para chegar nas situações que está. O produtor do Rio Grande do Sul é um cidadão vencedor. Em situação normal, ele vence todas as perspectivas, todos os processos. Não é ele que deu causa a isso. Bom, com 3 secas consecutivas e uma cheia, alguns com 4, ele simplesmente tem uma perspectiva de colher soja 65 por hectare e colhe 15, 10, 30 numa safra. É preciso perceber que quando ele toma o financiamento para comprar, o financiamento cabe, se sobrar alguma coisa da lavoura para pagar o ano, eu pago minha dívida e planto a próxima safra. Quando ele sufoca a primeira, ele rola a dívida. Quando ele tiver que pagar a segunda, ele já está com grande dificuldade, porque não cabe as 2 contas no ano seguinte. Ele não consegue pagar o custo da lavoura atual mais a endividamento. Pensa então nisso no terceiro rolo, na terceira rolagem e a quarta. Na quarta, ele já pegou o CPF de todo mundo, ele já se financiou por terceiros, ele deve no banco de gasolina, deve na revenda, deve na cooperativa, deve em tudo que é lugar, porque ele vai esticando a corda, porque é a última salvação dele. Alguém vai me dizer assim, mas por que não troca? Meu amigo, como é que tu pega a tua propriedade com todas as máquinas, com 50 anos fazendo a mesma coisa, com tudo que tu sabe fazer? Tu não deu causa para isso. Tu precisa, na verdade, que o governo te dê fôlego para te reabilitar financeiramente, para te voltar a trabalhar. Ele não é uma pessoa desonesta, desqualificada, relaxada. Não. Ele não deu causa para isso. Se tu salvar o crédito dele, ele imediatamente volta a ser uma célula produtora reabilitada, com saúde. É tudo que nós estamos pedindo. Bom, não é possível fazer a securitização como foi feito na década de 90. Não dá. Bom, como é que dá, então? Isso teria um impacto fiscal significativo. E o governo não tem folga para isso. E nós vamos ter reunidos o Cláudio do Banco Central, vão ter alguém do BNDES, vai ter o pessoal técnico do Ministério da Agricultura, a secretária de Fazenda do Rio Grande do Sul, o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, um técnico da Farsul do Rio Grande do Sul, nós vamos ter outros técnicos que nós estamos levando no processo, nós da Câmara, e vamos fazer um pool para encontrar uma solução criativa
que consiga transformar a dívida do produtor num título, numa CPR, um título semelhante, um papel que, certificado pelo mercado, possa comprar a dívida do produtor, reabilita isto, compra a dívida e financia pelos fundos, pelo Fundo Social, por exemplo, que vai ter 1 trilhão logo depois em caixa, e ele se financia pelo mercado. Por que não se financia com esse? Porque o produtor é capaz de remunerar esse título em 15 anos. Por quê? Porque ele passa, então, a obrigação de pagar a lavoura que ele plantou com crédito livre e 1/15 da outra safra. Isso cabe na lavoura dele. Ele não está rolando duas. Ele está trabalhando com uma safra, com o custo vigente e 1/15 do outro. O que precisa para isso? Precisa, na verdade, um arranjo com muitas faces, um corpo multifacetado, que trabalha primeiro com o Fundo Social. Ele trabalha com o Fundo Clima para fazer a reabilitação do solo nos próximos 15 anos. De nada adianta tu deixar a pessoa com crédito viabilizado e tu não dá a condição dele fazer a reabilitação do solo. O que é o solo? Solo vivo. É o solo que tu tem que tratar 1 metro de profundidade da superfície. Porque grande parte dos contaminantes que estão na superfície quando a planta sai, vem do solo, metais pesados. E tem que tratar daquele solo. Não pode ser tratado de um ano só e nem cabe na conta do produtor. Então, tu viria com o recurso do Fundo Clima para reestabelecimento desse solo, que hoje tem 30 centímetros em média de matéria orgânica e nós queremos chegar a 1 metro de profundidade. Por que isso é tão importante? Porque ele retém água. Retém água, melhora o solo. Percebam, então, que nós vamos dizer, não estamos criando só uma condição financeira para ele poder financiar a próxima safra. Nós estamos dando para o cidadão toda a possibilidade de se reabilitar e começar a ser um produtor com muito menor risco de não produzir do que ele tem hoje. Tu tem que retirar o risco. O crédito, o custo do crédito está ligado ao risco. O seguro tem que estar no processo. E o seguro tem que ser um seguro direto ou paramétrico. O que é o paramétrico? É aquele que segura a semente, segura a colheita, segura a água, segura uma parte desse processo, porque daí o seguro fica muito mais abrangente. Seguro, para ti que está me vendo do outro lado, ele tem um custo rigorosamente de acordo com a incidência. Se a base é estreita, o seguro é caro. Se a base é ampla, o seguro é barato. Vamos segurar carro. Vamos segurar 10 carros. Qual é o risco? É só 10. É muito caro. Roubaram um carro, lá se foi 10% do seguro. Não, vão segurar 50 mil carros. Bom, é completamente diferente. Tá? A lavoura também é assim. Nós vamos para lá. Então tem modelo de financiar o agro, comprar dívida pelos fundos. Os fundos podem fundo previdenciário, fundo social. Se for o fundo social, ele sozinho pode fazer isto. O que vai ser necessário? Um fundo garantidor, por causa do risco da inadimplência. Seria necessário criar, então, esse fundo garantidor. Fundo garantidor. Então, tudo isso pode, com a medida provisória, se o governo concordar, é boa vontade, vem a regulamentação desse processo, parte uma decisão de uma publicação do Banco Central, parte uma decisão do Conselho Monetário Nacional, tudo isso pode estar com absoluta segurança jurídica e conforto legal para que ele aconteça e seja viável. Os recursos que hoje estão na prateleira dos fundos, e estão se financiando por papéis de mercado, vão pegar os papéis de mercado e ser substituídos por um papel do agro, com vantagens. Está lá, então, essa questão dos 31% do crédito que o Conselho Monetário decidiu agora, tem custo zero para o banco que pode vir para esse pool, tem um conjunto criativo que permite transformar o crédito, que é um passivo do produtor, num ativo na mão de um empreendedor. Então, toda a garantia ela viria por meio da construção desses fundos, ou seja, de recursos desses fundos que já existem e do fundo novo que está em discussão no Congresso Nacional. Porque é importante também dizer que o perfil da dívida ele não se resume apenas ao crédito oficial, porque o produtor foi obrigado a ir no banco, por razões diversas, para buscar outras formas de financiamento, outros mecanismos. Tudo isso seria incluído no mesmo... Tem que ser assim. Se nós criarmos uma plataforma e dissermos que nós queremos salvar o banco, nós continuamos cristianizando o produtor, ele não vai conseguir. O produtor tem que ter uma informação completa na plataforma de todos os tipos de débito. Aliás, se ele deixar de informar ele perde o benefício. A plataforma de transparência, o crédito positivo, vai levar ele a informar todos os débitos. Eu devo no posto de gasolina, eu devo no armazém da esquina, eu devo na cooperativa, eu devo no cearista, na autopeça, na cerealista, eu devo. Onde é que tu deve?
Eu tenho que pegar o teu pacote de dívida, eu tenho que certificar se essa dívida é verdadeira e que valor ela tem, e colocar no público que essa dívida será comprada. O dia que ela for comprada e certificada, ela gera um papel. Eu pego a dívida do Leandro e entrego para uma CPR que ele se assina e se compromete a pagar em 15 anos. Tá? Então eu deixo de ter um passivo, eu entrego meu passivo para um fundo, o fundo tem que ter garantia de liquidez. O fundo não pode comprar um crédito que não tem garantia de liquidez, porque ele tem que financiar, ele tem compromissos futuros com os fundos, com os seus associados ou, se for previdenciário, com os aposentados futuros. Então, ele precisa ter garantia que recebe. Tem que certamente desenhar um fundo garantidor, que neste caso, ao invés de tu financiar 20 bilhões no Rio Grande do Sul, tu vai financiar 3, 4, 5, 6%, que é o risco de inadimplência. É muito pequeno o processo. Ah, mas o governo ainda não tem orçamento para isso. Bom, o Fundo Social pode perfeitamente, por uma decisão do conjunto, ele pode financiar, inclusive, a taxa de risco para deixar este pacote funcionar com absoluta segurança e viabilidade econômica. A gente está encaminhando aqui para o final do primeiro bloco, eu tenho 1 minuto, mas só para a gente complementar, deputado, a questão do perfil do novo seguro agrícola aqui no Brasil. Dá para avançar rapidamente no Congresso e implementá-lo já para o novo Plano Safra? Com certeza. O projeto que veio do Senado é muito bom. Tem que ter alguma alteração que estabelece, na verdade, a obrigatoriedade do seguro de fazer assistência técnica. O seguro tem que ser responsável pela qualidade da produção, porque isso diminui o risco. Eu faço um projetinho de qualquer um engenheiro agrônomo, faço o projeto, ele nunca vai na lavoura, e eu faço o seguro em cima daquele papel. Tá? Aí o produtor não faz a plantação de acordo com o que deveria ser, não põe os nutrientes na terra, não melhora a qualidade do solo, compra semente pirata, faz uma série de coisas. E aí o seguro ele não produz. E aí o seguro diz que não pode financiar, aumenta o prêmio, fica muito elevado, ele reduz o prazo. Fica impraticável. Seguro tem que ser alguma coisa praticável. Então, para ele praticar, o seguro tem que ser responsável pela fiscalização da qualidade produtiva e do comportamento do produtor de acordo com o contrato que ele fez com a pólice. Talvez esse seja realmente o grande tema a ser discutido daqui para frente em relação à melhoria das questões de cobertura do seguro rural no Brasil, com outros mecanismos, com modernização. A gente sabe disso que a Confederação, inclusive... É um misto do seguro mexicano, o americano, que nós temos que fazer aqui, e para o nosso. São mistos. O sistema espanhol não serve para nós, que é tudo estatal e não serve. Precisamos fazer uma possibilidade de ter o sistema americano não serve para nós, porque não tem essa capacidade de garantia no orçamento, mas o sistema mexicano, que também tem dificuldade nesse processo, mas ele é uma engrenagem que se financia pelo sistema. E isso segura é o que interessa para nós, porque ele permite a parametria, que é segurar exatamente o que tu quer. Se tu quiseres, nesse minuto eu posso dizer, tu vai comprar uma viagem para Bariloche, e eu quero ir lá porque tem gelo. A seguradora faz isso, garante que tu vai comprar uma viagem de turismo. No dia que tu chegar lá, não tem gelo. Na tua pólice de seguro está escrito, se tu não tiver gelo, tu recebe o dinheiro. Qual é o risco? De não ter gelo. É só isso que tu segura. Maravilha, deputado. Vou fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já, tá bom? Você que está nos assistindo, não sai daí, a gente volta já, rapidinho. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista, aqui no seu canal AgroMais, e no programa de hoje estamos falando sobre uma série de assuntos. No primeiro bloco falamos sobre a questão do seguro rural e também das dívidas dos produtores do estado do Rio Grande do Sul. E agora vamos continuar com essa conversa com o deputado Alceu Moreira, que também é presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel e que está aqui conosco. Bom, deputado, no primeiro bloco a gente dedicou praticamente à questão gravíssima que tem, a perspectiva inclusive de sair a questão da securitização. E nesse segundo bloco eu acho que é importante também a gente fazer uma abordagem que talvez venha paralelo a isso, que é a questão da oferta do crédito rural também aqui no Brasil. A gente sabe que o crédito, ele praticamente ele é todo oficial e depende muito do governo federal. Há uma perspectiva de fato se ampliar essas linhas de crédito e buscar novos financiamentos, mecanismos e instrumentos novos para financiar a safra agrícola aqui no Brasil? A gente sabe que outros já têm. O Fundo de Investimento do Agronegócio já foi criado, tem garantido recursos. Mas tem condições de fato de se dinamizar esse processo? Deixa eu dizer o seguinte, o agronegócio, nos últimos 50 anos, ele saiu da importação de carne de Chernobyl para ser o maior exportador de proteína do mundo. Essa é a viagem que nós fizemos em 5 décadas. Se o produtor andasse nas ruas das grandes cidades, riam dele. Era ridículo. Como ele se vestia, o jeito de caminhar. O que tem de novo, qualificado, tecnológico, moderno, competitivo, entra na porteira de uma fazenda.
Esse é o tamanho da caminhada que fizemos. Nós estamos prontos para absorver qualquer tipo. O que ficou velho? O crédito e o seguro. Continuou os mesmos modelos. Não há como financiar uma safra que era 140, 150 milhões de reais, que agora é 1,5 tri, e nós queremos financiar do mesmo jeito. É claro que não. Os grandes já estão nas trades, já estão financiando, e os médios e os pequenos continuaram pressionados por esse sistema antigo, arcaico, ultrapassado, que ele permite, na verdade, um conjunto enorme de sócio oculto, que é o cidadão que nunca plantou e nunca colheu e é o que ganha mais. Quer dizer, um banco só para poder fazer o spread cobra 6%. 6%, mano. Nem vendendo maconha eu consigo pagar isso. Tá? Não, mas ele tem mais, ele tem que pegar, ir no cartório. E o cartório tem que pegar aqueles papel tudo, carimbar aqueles papel tudo, botar um reconhecimento de firma, não sei, mas o cartório é necessário. Tá bem, então, paga mais 1,5. Não, mas agora tem que ter um projeto que um agrônomo faz, porque é necessário fazer o projeto para saber como é que planta, coisa parecida, eu pago mais, não sei o quê. Bom, quando chegar no final da história, a taxa Selic é 14,75, mais o spread bancário mais escuta, eu vou pagar 28 pelo crédito. Não tem como financiar. Então, eu preciso ter um sistema que retire o sócio oculto. E tem como fazer. O Fiagro é, com certeza, um belo modelo. Não é o único. Tem 1000 formas de fazer financiamento agrícola tirando o sócio oculto. A começar por uma plataforma que é o crédito positivo. Plataforma de integridade. Eu quero financiar o Leandro. O que os bancos vão dizer para nós? Vamos criar uma plataforma e todo produtor que quiser tomar financiamento tem que estar na plataforma. Ele estando na plataforma, ele não precisa tudo isso. Ele não tem spread, não tem cartório, não tem nada disso. Ele está na plataforma de integridade. Esta plataforma de crédito positivo diz que esse cidadão tem crédito são. É praticamente um crédito todas as informações. É uma Serasa, é uma CPF, mas tem todas as informações. O cara quer fazer uma RJ fraudulenta. Quando ele fizer, imediatamente a plataforma acusa que é fraudulenta. E não tem como vender sentença, não tem como fazer isso, não tem como malversar, não tem. Tem que ir na plataforma. Se ele não tiver na plataforma de integridade, ele não é obrigado a ir à plataforma. Mas sem entrar na plataforma, ele não consegue financiamento. Então, a plataforma de integridade mais o seguro é redução total de risco. E o crédito fica com preço muito baixo. O devedor contumaz não poderia ajudar nesse processo? O devedor contumaz tem que acabar com ele. O devedor contumaz é o que está aí no biocombustível e que, por incrível que pareça, nós montamos todo o desenho e quando chegou na hora da Receita dizer para a Agência Nacional de Controle que ele tinha que dar as notas para saber qual era a natureza de negócio, a Receita negou a nota, diz que isso dá problema de transparência. Tem hora que eu percebo que a Receita brasileira protege, na verdade, é o que faz o desvio, o descaminho. Porque a bebida ele não aceita, tá? A bebida falsificada e tudo para tirar de supermercado. Bilhões de reais. O cigarro aquecido ele diz que faz mal para todo mundo, mas tem 6 bilhões utilizados no país inteiro, cada um fumando o que bem entende, inclusive nos corredores do Congresso e na Receita. Estão fumando. E ninguém sabe qual é o que tem ali dentro do processo. Não tem nenhum controle. 6 bilhões de perdas. Ah, mas não pode botar sabor, meu amigo, diz o que não pode. Bom em tudo que tem mais. Se é uma coisa que é real no país, traz para a realidade. Para de fazer raciocínio enviesado, porque esse raciocínio dá para nós, Leandro, a ideia de que alguém está tentando proteger o narco-estado, o traficante. Aliás, é o seguinte, quando o Supremo decide que em pequenas quantidades pode usar droga, é uma pergunta que tem que se fazer, ele vai comprar de quem? Tem algum lugar que possa se comprar isso? Não, só do traficante. Então quer dizer que foi empurrado para a mão do traficante. Não pode fazer, na visita íntima não pode ter a apuração do que tem lá. Bom, então pode entrar qualquer coisa. Tem uma quantidade enorme de atitude que se toma, que na verdade é quase como se estivesse protegendo o narco-estado traficante. No biodiesel, eles têm milhares de postos. Uhum. E aí tem uma exigência de fazer mistura ou de etanol ou de biodiesel no óleo, e eles chegam a anunciar que eles têm óleo puro, porque eles não precisam fazer nada. Aí vai ver a nota, veio do Amapá, veio não sei de onde, que nunca não tem produção de óleo nenhuma. É uma grande falcatrua, e o devedor contumaz que não permite se ele fornece a nota, eu puno o cara imediatamente. Se ele não fornece a nota, eu faço uma denúncia, leva 6 meses para apurar.
Em 6 meses ele está riquíssimo. Ele muda de CNPJ e continua fazendo. Então, quer dizer, o crime está protegido e por alguém com um colarinho muito branco. Bom, já que o senhor falou nessa... Eu quero voltar um pouquinho depois, deputado, para falar sobre essa questão do biodiesel que o senhor mesmo falou, para a gente poder atualizar isso. Mas, sem dúvida, a questão do licenciamento ambiental, ela passa pelo centro, inclusive, do desbloqueio ou da desamarra necessária para fazer investimentos que são importantes também. Modernização, por exemplo, da Receita, você falou, muito importante. Mas essa questão, às vezes, do investimento, ele fica preso na questão do licenciamento ambiental. E ambientalistas e setor produtivo parece que não chegam a um determinado entendimento. Agora, no Senado, foi aprovado o projeto que trata do licenciamento, mudaram o texto da Câmara e volta para uma nova análise para os senhores deputados lá na Câmara. O senhor entende que o texto aprovado no Senado deve ser o texto a ser encaminhado, ele, de fato, vai desamarrar as amarras que a gente tem hoje para a questão dos investimentos, sobretudo em infraestrutura, investimentos privados também. Como é que o senhor entende que vamos ganhar até o final do ano, de fato, uma lei nova do licenciamento ambiental? Eu, por mim, ganhei até o final de julho. O texto que veio do Senado é muito bom, pessoal, muito bom. Com algumas correções mínimas, a gente consegue perfeitamente melhorar aquilo. Tá? Nós realmente vamos trabalhar no texto. Tem entendimento para isso, na sua opinião, no Congresso? Tem entendimento para isso, porque a grande maioria vai, de novo, ter o comportamento do ambientaloide, que não é o ambientalista. O ambientalista joga conosco, nós somos agroambiental. Não há ninguém que queira mais vender com selo verde do que nós. Era bom dar uma mirada na questão da sanidade. Meu amigo, sabe quantas aves mataram no controle da gripe aviária nos Estados Unidos? 4 milhões. Sabe por quê? Porque eles retardam a informação para manter o mercado. Sabe como é que acontece no Brasil com a integridade da sanidade? Ele informa no primeiro sintoma, mesmo sem saber se ele informa. Ele fecha o mercado, não perde, mas ele informa com integridade. Essa integridade deu para nós grande garantia de mercado. A sanidade no Brasil é exemplo para o mundo. Para o mundo. Nós cercamos 10 quilômetros na volta daquele aviário, nós apuramos todas as possibilidades de ter e nós temos uma garantia sanitária como ninguém tem no mundo. O que significa isso? Quando alguém vai botar a mão num produto brasileiro na prateleira do supermercado em qualquer lugar do mundo, aquilo é uma grife. Se é brasileiro, é qualificado, é bom. A história de que podia levar vantagem, quem sabe eu boto água no frango, faço uma proteína, boto isso, boto aquilo. Ninguém que tem marca internacional quer fazer qualquer tipo de manipulação, porque o cara sabe que a qualidade do produto é que resguarda a marca dele, que tem um valor inestimável para o mercado mundial, confiabilidade. A questão ambiental é a mesma coisa. Eu te pergunto, vai no Macapá, no Amapá, quando tu desce, tu olha aquele quantidade enorme de rio, dá uma conversada com eles que tu vai ver que grande parte da população não tem água potável. Todo dia tu junta crianças, cadáveres, morreram por água contaminada porque não tem água potável. Mas um pau gigantesco que caiu, normal da floresta, ele não pode cortar aquele pau para fazer madeira e vender. Aquele pau vai ficar podre, mas ele não pode fazer manejo, porque um ambientaloide de plantão diz que ele não podia fazer. Então aqui tem uma série de não pode, que é por portaria, por isso ou por aquilo. O controle ambiental, a garantia da qualidade do ambiente, inclusive a sequestro de carbono, é algo que tem que ser tratado com seriedade. Mas querer imputar o produtor rural como se ele fosse um criminoso ambiental, não. Quando tem um criminoso ambiental é caso de polícia, não é de política agrícola. Nós amamos a terra que plantamos porque ela é a possibilidade de eu plantar o ano seguinte. Eu não estou querendo devorar nada. Se tiver alguma coisa que estejamos fora da lei, puna quem está fora da lei. Mas punir por preconceito, matar as crianças da Amazônia, transformando a Amazônia naquele grande jardim botânico regado com a fome e a morte das pessoas, é um equívoco. É coisa da cabeça da dona Marina Cinza, por exemplo, não é Marina Silva, Marina Cinza, né? Que não tem nenhuma responsabilidade, que, na verdade, quem financia esse grande bloco é as ONGs internacionais, que não tem compromisso com nada e vai para fora do Brasil vender imagem negativa de Brasil. Ora, se nós fosse alguém que tivesse esse tipo de processo, bastava fazer o seguinte, nós temos condição de ir com agro para qualquer lugar do Brasil e fazer a seguinte proposta. Aprovem qualquer legislação que faça exigência ambiental, desde que ela sirva para o mundo inteiro. O Brasil aceita qualquer uma. Agora, você vai ter uma chance, o agro, sobretudo, vai ter uma chance, uma janela importante para fazer isso no final do ano, na COP30. Os senhores estão preparados para fazer isso, para enfrentar essa discussão e apresentar, de fato, aquilo que o Brasil tem em termos de sustentabilidade no agro? Nós estamos preparados para dizer a verdade sobre isso. Aliás, uma coisa que tem que ser dita é o seguinte, a Amazônia tem que dizer alto e bom som que ela quer do mundo, e não o mundo que quer da Amazônia. Quando fizeram no Pará,
A ideia de quem vem de fora é transformar este grande jardim botânico numa possibilidade enorme de cerceamento da nossa capacidade produtiva. Porque este Brasil, que começa a ser o primeiro produtor em tudo, ele oferece grandes problemas de mercado. Tu acha mesmo que o presidente francês falou com relação ao Brasil, com relação à nossa carne, que era isso, era aquilo, porque ele queria ferir os brasileiros? Não, ele queria os votos do francês. Tá? Tem uma coisa da linguagem interna deles que a gente tem que compreender. Nós vencemos tudo isso. A maioria é concorrente e cliente ao mesmo tempo nosso. Não tem problema, essa competição sadia de mercado, nós estamos dispostos a vencer todo, mesmo sem incentivo. Os caras dão incentivo de 30%, 40%, nós é nada. Nós fizemos, não tem problema. Agora, vim para cá, para a COP30, para colocar mais limitadores para o Brasil, que não tem nada em nenhum lugar do mundo, trabalhar apenas com dizer que não pode, o que te diz que numa parte da Amazônia tu tem que deixar 80% sem poder plantar? Onde é que está a lógica disso? Por que isso? Aquele solo é igual aos outros. O que aconteceu? Não, mas tem que preservar, nós queremos preservar. Aliás, ninguém preserva mais do que nós. 66% do território nacional está intacto. Tá? E muitos deles estão dentro de uma propriedade de 20 a 30 hectares que alguém preservou, porque o nosso Código Florestal foi isso. O Brasil é absolutamente caprichoso na questão ambiental, mas não permitiremos que alguém que nunca plantou um pé de alface nem na soleira do apartamento, num copo de plástico, diga como se faz lavoura no Brasil. Eu vi alguém falando esses dias também que normalmente o pessoal que faz críticas ao agro está na beira da praia lá no Rio de Janeiro, né? Ou seja, não plantou absolutamente nada. Tomando uísque e falando mal de nós. Falando mal, tá certo. Mas aí essa janela está aberta e de fato vai ser uma ótima oportunidade para o Brasil, para o setor agropecuário mostrar o seu programa, a sustentabilidade que tem, como o senhor mesmo falou, a Embrapa, de fato, ela confirma isso, 66% do território está de fato... A COP, na verdade, com todo respeito, ela vai estar muito esvaziada. Né? A COP eu tenho participado de várias, e cada vez que eu vou lá, eles dizem que vão oferecer tantos bilhões de reais para isso, quando chega o dinheiro não aparece nunca. Nunca. Aparece um mundo de exigência e não aparece. Na verdade, uma grande festa, mas não aparece nada. Agora os Estados Unidos saiu. Então, a capacidade de nós financiar qualquer coisa é difícil, mas nós estaremos lá no biodiesel, no biocombustível, dizendo o seguinte para o mundo: a maior planta de produção de energia renovável do mundo é o Brasil. Nós temos uma planta tão rica e tão diversificada que nós estamos em condição de botar uma planta industrial em qualquer lugar do Brasil sem um poste e sem uma rede. Basta que tenha trilho de trem, ferrovia, rodovia ou hidrovia, e nosso parque industrial se instala onde está a matéria-prima. Este é um Brasil que pode redimensionar completamente sua ocupação urbana. Querem ver como é que é isso? Vamos lá em Sinop, tem 250 anos, tem 250 mil habitantes, tem 50 anos e tem 250 mil habitantes. De onde tu acha que saiu aquele povo? Se desgrudou de alguma cidade grande que na década de 40 fez as grandes cidades com estrutura industrial porque tinha energia e transporte. Pois é, o Brasil se descola das grandes cidades de todo o mundo. Cada dia uma lasca de Brasil vai para o interior do nosso interior. Mais profundo do Brasil vai estar lá. Porque esse é um Brasil que se redime, porque a sua capacidade de energia renovável, com o combustível do futuro e com todos eles, ele é capaz de produzir energia das mais diversas faces, manter uma fábrica funcionando 24 horas por dia, sem que para isso tenha que transportar. Lembrem, sol a gente não transporta, mas energia sim. Maravilha, deputado. Então tá aí. Com as suas palavras eu vou encerrar o nosso programa. Muito obrigado pela gentileza, da sua presença aqui. Foi um prazer enorme tê-lo recebido, viu? Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço. Para você que esteve conosco, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza e pela atenção. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.